medidas de kurtose. Tá? Então, são medidas utilizadas para verificar o grau de achatamento da curva de frequências. Tá? Então, é uma medida utilizada para verificar o quê? O grau de achatamento da curva de frequências. Então, aí você tem três formas de curva. Tá? Você tem a curva leptocúrtica, que é essa curva aqui, ó, mais afunilada, mais alta, né, tem uma altura maior. Você tem a curva mesocúrtica, né, que é também chamada de curva normal. E você tem a curva platicúrtica, né? Ela lembra um platô, tá vendo? Ela é mais do que achatada, tá? Então, quais são as formas de curva, né? Leptocúrtica, platicúrtica e mesocúrtica. A mesocúrtica é a curva de frequência normal, essa daqui. A platicúrtica é uma curva de frequência mais aberta que a normal, ou seja, mais achatada em sua parte superior. Então, a normal é essa aqui, ó. Então, ela é mais achatada, ó. Essa a platicúrtica, tá? E a leptocúrtica é uma curva de frequência mais fechada que a normal. A normal é mais aberta, ela é mais fechada, ou seja, ela é mais afunilada, tá? Então, quando se fala em kurtose, formas da curva, você tem a leptocúrtica, mesocúrtica e a platicúrtica. E aí, a gente tem aqui duas observações, né? A primeira delas diz o quê? Que medidas de assimetria e kurtose são independentes e não se influenciam mutuamente, tá? Então, as medidas de assimetria, né, que a gente viu, coeficiente de assimetria de Pearson, né, a distribuição é assimétrica à direita, à esquerda, ou a distribuição é simétrica, né? Essas medidas de assimetria, elas não são independentes das medidas de kurtose, tá? Então, são medidas independentes e não se influenciam mutuamente. A segunda observação é em relação à kurtose, não há como classificar a curva em mesocúrtica, platicúrtica ou leptocúrtica apenas conhecendo os valores média, moda e mediana, tá? Ou seja, se você conhece as medidas de tendência central, né, média, moda e mediana, com esses valores não é possível classificar a curva em mesocúrtica, platicúrtica ou leptocúrtica, tá? Lembre que se você conhece a média, a moda e a mediana, você consegue classificar, né, a distribuição quanto à assimetria, né? Se vai ser assimetria positiva à direita, assimetria negativa à esquerda, ou se a distribuição ela é simétrica, tá? Conhecendo média, moda e mediana. Já diante desses valores, não tem como classificar em relação à kurtose a forma da curva, tá? Mesocúrtica, platicúrtica ou leptocúrtica. E aí aqui a gente tem o coeficiente percentílico de kurtose, né? Esse coeficiente, ó, que vai ser indicado por C, é dado por essa expressão, ó, Q3 menos Q1. Ó. Quem é o Q3? É o terceiro quartil. Q3 é o terceiro quartil. Lembre que o terceiro quartil é uma medida separatriz, né? Menos o Q1, que é o primeiro quartil, né? Q1, ó, primeiro quartil, dividido por duas vezes, ó, o P90. O que é esse P90? É o percentil de número 90, é o 90º percentil, menos o P10, que é o 10º percentil. Lembrando que os quartis, né, dividem a série ordenada em 4 partes iguais. O Q1, né, separa os 25% elementos iniciais da série ordenada. O Q3, os 75% elementos iniciais da série ordenada. O percentil, né, os percentis, né, dividem a série em 100 partes iguais. Então, o P90 separa os 90% elementos, né, primeiros elementos da série ordenada. E o P10, os 10% primeiros elementos da série ordenada. Então, é o coeficiente percentílico de kurtose, a gente vai utilizar essa fórmula, tá? Q3 menos Q1 vezes 2, dividido por 2 vezes P90 menos o P10. E aí tem uma observação, né? Ó, o P90, o coeficiente percentílico, né? P90, é igual ao nono decil, né?
o P90 coincide com o nono decil, tá? E o P10 com o primeiro decil. Logo, como é que vai ficar a nossa fórmula, né? O coeficiente percentílico de Kurtosis vai ser Q3 menos Q1, aqui não mudou, né? No numerador. No denominador está 2 vezes, aqui tem um vezes, né? 2 vezes. E aqui, ó, no lugar do P90, que a gente tinha anteriormente, a gente coloca o D9, né? Que são o que? Iguais. O D9 e o P90. E no lugar do P10, a gente tem o que? Coloca o D1, né? Que é o primeiro decil. Lembre que o P90, né, separa os primeiros 90% dos elementos da série ordenada. E o D9 é o nono decil, que é a mesma coisa, né? Os decis dividem a série ordenada em 10 partes iguais. Então, o D1 corresponde a 10%, então 10% são o P10, né? E o D9 é o 90%, ou seja, é o 90º percentil, corresponde ao nono decil. Por que isso aqui a gente está chamando atenção? Porque vai depender da questão, né? Tem questão que já lhe dá essas informações, né? O D9, o D1, o Q3 e o Q1, só é substituir, tá? Então você não precisa ficar preso só ao P90 ou ao P10, dependendo da questão, né? Se você tem o D9, você sabe que é igual ao P90. Se você tem o D1, é igual ao P10. E aí a gente tem aqui a classificação, né? De acordo com o valor, né, do C, do coeficiente, a gente vai fazer as contas aqui, e aí a gente tem três classificações, né? Quando o coeficiente percentílico for igual a 0,263, a curva vai ser mesocúrtica, né? É aquela curva normal. Então, se o C for igual a 0,263, mesocúrtica. Se o C, que é o coeficiente aqui, for menor do que o 0,263, então a curva ela é leptocúrtica, né? É aquela curva mais o que afunilada, né? Mais alta. E se o coeficiente percentílico for maior do que o 0,263, a curva é platicúrtica, tá bom? Então, mesocúrtica é a curva normal, platicúrtica, né, é aquela curva mais afunilada, e a leptocúrtica, né, e a platicúrtica é aquela mais achatada, tá? Então são essas três formas da curva. E vai depender de quem? Do valor do C, coeficiente percentílico de Kurtosis, tá? Então isso aqui a gente vai usar para classificar a curva. Então vamos lá. Então, se o C recapitulando, se o C é igual a 0,263, a curva é mesocúrtica. Se o C é menor do que o 0,263, a curva é leptocúrtica. E se o C é maior do que 0,263, a curva ela é platicúrtica, tá bom? Bem tranquilo, né? Sem muita dificuldade. Então vamos ao primeiro exemplo aqui, ó. Uma distribuição apresenta os seguintes dados, olha. Q3, que é o terceiro quartil, é 41,2 centímetros. Q1, né, que é o primeiro quartil, 24,4 centímetros. P90, que é o 90º percentil, é 49,4 centímetros. E o P10, que é o 10º percentil, é 20,2 centímetros. Calcule o coeficiente de Kurtosis e classifique a curva, tá? Então a gente quer calcular o coeficiente de Kurtosis. Qual é a expressão que me dá esse coeficiente? Vai ser Q3, né? Q3 menos Q1, né? Dividido, né, por 2 vezes P90 menos o P10, tá? Então, voltando aqui, ó, Q3 menos Q1 dividido por 2 vezes o D9 menos o D1, ou P90 menos o P10. Tá? Então, Q3 menos Q1 dividido por 2 vezes P90 menos P10. Bem tranquila essa questão, só é substituir para a gente achar o C. Então, olha como é que a gente vai ficar. Q3 é o terceiro quartil, que é 41,2 centímetros, menos Q1, que é o primeiro quartil, que é 24,4, né, centímetros, dividido por 2 vezes
o P90, que é o 49,4, menos o P10, que é o 20,2. Tá? Então, bem tranquilo, tá certo? Só é substituir aí. Então, o que a gente vai obter aqui? Ó? O nosso coeficiente C vai ser igual a 41,2 menos 24,4, né? Então, vamos fazer essa conta aqui, tá? Vou abrir a calculadora aqui. Então, vai ficar assim: 41,2 menos 24,4. Isso deu 16, essa diferença aqui, ó, deu 16,8. Dividido por duas vezes, né? Duas vezes. Vamos resolver o parêntese aqui, ó. 49,4 menos 20,2, tá? Então vai ficar 49,4 menos, né, 20,2. Isso dá, essa diferença aqui dá 29,2, tá? Então aqui, ó, 29,2, tá? Essa diferença aqui. Então, vamos fazer essa conta, né? Duas vezes 29,2, olha o que a gente vai obter. 16,8 eu vou repetir, dividido por 29,2, né, vezes 2, 58,4, né? Então aqui é 58,4, 29,2 vezes 2. E fazendo a divisão aqui, 16,8 dividido por 58,4, 16,8 dividido por 58,4, tá? Então isso deu 0,287, 6, continua, né? 0,287 aproximadamente, tá? Então o que a gente sabe? A gente acabou de calcular o valor do C, que é o coeficiente percentil, e aí com esse valor aqui tem como a gente classificar a nossa curva, né? Qual é o critério? Se o C for igual a 0,263, é mesocústica, né? Igual a 0,263. É igual a 0,263? Não. Aqui é 0,287. Então, não vai ser mesocústica. Se o C for menor do que o 0,263, é leptocústica, tá? Então, vamos lá. Menor. Então, 0,287 é menor do que 0,263. 263. Observe, é menor? Não, só olhar aqui, ó, aqui é 28, né? Aqui é 26, ó. Então, esse valor é maior do que esse, ó. Então, o nosso C é maior do que 0,263. Quando isso ocorre, né? O C maior do que 0,263, a curva ela é o que? Platicústica. Então, logo, né? A curva é platicústica. Tá? Então, bem tranquilo, né? Só a utilização aqui da fórmula e substitui, faz as continhas e utiliza o critério para classificar mesocústica, leptocústica ou platicústica em função do valor do C. Tá? É isso aí, espero que você tenha entendido.